Paz do Senhor, irmãos. Como vocês estão? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que deu sua vida para morrer no nosso lugar, né? E ressuscitou para a nossa salvação. Amém? Glórias a Deus. Estamos aqui junto com os irmãos para mais uma live aí que ontem não pude estar concluindo, né? Porque graças a Deus ontem tinha bastante pessoas fazendo live, isso é uma bênção, isso é muito bom, né? Mas aí eu deixei para fazer a parte 2 hoje, amém? E eu creio que a minha oração é que Deus fale com você. A minha oração é que Deus ele venha tocar no teu coração nesta tarde, que Deus venha revelar os seus segredos, que Deus venha falar profundamente através da palavra dele, né? Porque a palavra do Senhor, ela nos traz, a palavra veio para trazer ensino para as nossas vidas. Então, o meu desejo é que nesta noite, nesta tarde, o Senhor possa falar conosco, amém? Falar conosco, que Deus possa trazer algo aos nossos, esse tema que é o crescimento do discípulo, amém? O crescimento do discípulo não é nada que eu queira ensinar os irmãos, simplesmente o que está escrito na Bíblia, né? É a Bíblia. É simplesmente o que o nosso manual de vida cristã, a paz, irmã Tati, se estiver aqui hoje, né? Eu estava descansando, trabalhei à noite. Paz para vocês aí, Deus abençoe. Casal abençoado por Deus. Então, irmãos, como eu disse, é apenas a palavra de Deus, né? A Bíblia, ela veio para quê? Para revelar, né, a verdade, a salvação, o Filho de Deus, né, trazer as boas novas. E tudo que está escrito aqui foi escrito em ensino. Paz do Senhor Yuri, glória a Deus, Yuri, grande amigão aí, faz tempo que a gente se conhece, hein, garoto? Faz muito tempo mesmo. Paz do Senhor, muito bom para você aí. Para isso, então, o que eu vou falar aqui, irmãos, não é que eu quero ensinar como a pessoa deve crescer, que eu quero... Não, é o que está escrito na palavra de Deus. E Deus, ele usa ferramentas, ele usa pessoas que se disponibilizam a ser usadas por ele, né? Simplesmente, né? E ele usa, né? Nós somos veículos de Deus aqui na Terra, né? Então, o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus ele fale com você nesta tarde, amém? Que você seja abençoado, né? Que você seja transformado, receber as bênçãos de Deus, amém? Porque o crescimento do discípulo, o nosso crescimento espiritual, ele é importante para a nossa jornada e para a nossa vida cristã, amém? Que Deus possa aí estar com vocês aí, estar com os irmãos.
falando com os irmãos em nome do Senhor Jesus. Eu preciso ficar meio para não acontecer que nem ontem, né? Gravado aqui e eu fiquei falando aqui, achando que tava ligado e não tava aqui ligado aqui, né? Depois eu fui ver no vídeo, perdeu uma boa parte, mas eu não vou me alongar, eu vou resumir o que eu falei ontem e vou parar da onde eu terminei, né? Cafezinho da tarde, né? Glória a Deus. Vamos começar com um hino. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Amém? Vamos orar primeiro, né? Querido Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui na Sua presença para Te louvar, para Te exaltar, ó Deus, para engrandecer o Teu santo nome, ó Pai, na beleza da Tua santidade, ó Deus, certo de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que não existe outro Deus além do Senhor. Tu és o único Deus, Tu és o Deus Santo, Deus Soberano. Eu peço nesta noite, nesta tarde, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, venha trazer a iluminação aqui para a minha mente, para o meu coração, que o Senhor possa abrir o coração dos ouvintes, daqueles que estarão assistindo, daqueles que irão assistir depois, que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Pai, falar, ó Pai, com o Teu povo, assim como o Senhor já falou comigo, ó Deus, e que o Senhor possa me dar graça e misericórdia para poder estar passando a Tua palavra para o Teu povo amado, para o Teu povo escolhido. Então, ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu Te louvo, ó Deus, e eu Te agradeço por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem proporcionado. E nós temos visto e já estamos sentindo, ó Deus, que esse mal que veio sobre a terra, sobre o nosso país, sobre as nações, essa pandemia, ela já está se findando em nome de Jesus. E eu creio que em breve, logo, nós já estaremos aí louvando e adorando ao Senhor, oferecendo nosso culto racional na casa de oração a Ti, ó Pai, para que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso louvor. Assim eu peço ao Senhor que o Senhor perdoe todas as nossas falhas, perdoe, ó Pai, os nossos pecados, os nossos erros, pois nós somos pecadores, Pai, nós somos falhos, mas o Teu Santo Espírito de Deus, o Teu Espírito Santo, ó Pai, que está conosco, ó Deus, Ele tem nos guiado, e todos aqueles que são guiados pelo Seu Espírito são filhos de Deus. E a Tua Bíblia também fala que se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu creio, ó Pai, no Teu perdão. Eu creio, ó Pai, na Tua misericórdia. Então, ó Pai, recebe neste momento, ó Deus, a nossa vida aqui, nesse momento, aqueles que estarão conosco, aqueles que irão ouvir essa palavra depois, e que o Senhor venha falar. Me use, Pai. Eu estou aqui para ser um instrumento usado nas Tuas mãos. Tira do meu coração tudo aquilo que vem de mim. Tudo aquilo que vem de mim o Senhor possa arrancar. Que eu venha me diminuir, ó Pai. Que o Senhor venha crescer. Para que toda a honra e toda a glória possa ser dada ao Seu nome. Assim eu oro e eu agradeço ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao nome santo do Senhor, o nosso Deus poderoso. Amém? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver como está. Senão já está apagado aí, pronto. Paz do Senhor, irmã Maria, missionária Maria, glória a Deus. Eita, balinha boa, né? Aleluias. Ontem a gente aqui recebemos aqui uma bala baiana, né, missionário? Abençoado, hein, irmãos? Olha, falar para ti, hein? Muito bom.
Vamos louvar o Senhor então? Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Posso ouvir os passos do meu rei, eu posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou. Eu posso ouvir o Pai me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Aleluias. Oh, chegou a hora de brilhar, de crescer. Glória a Deus. Aleluias. Oh, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és poderoso, digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre o grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Esse tempo, nós nascemos para o Senhor, a Deus, para brilhar neste tempo de trevas. Nós somos luz, ó Pai, aleluia. Somos luz, somos sal da terra, luz do mundo, ó Deus. Oh, aleluia. E o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. E assim eu agradeço. Oh, agradeço ao Senhor, ó Pai. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Tudo certo aí, Stacy? Sim. Irmão, se tiver algum problema com o áudio ou o vídeo, se parar, quem tiver aí, por favor, me dê um toque. Amém. Nosso irmão José Vicente, glória a Deus por nossa amada Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Glória a Deus, irmão José. Aleluias. Glória a Deus mesmo. Nossa igreja abençoada. Aleluias. Igreja Avivamento Bíblico, edificando vidas aí desde 1946, e eu sou uma dessas vidas que foram edificadas aí pela Igreja do Senhor, que Ele implantou aqui nessa terra, nessa instituição abençoada que é o Avivamento Bíblico, onde eu pude casar, ter minha família, né? Deus usou muitas pessoas para me ajudar e tem me ajudado até hoje. E eu sou grato ao Senhor por fazer parte dessa família abençoada. Amém? Glória a Deus. Queridos, ontem nós estávamos falando sobre crescendo como discípulo. Crescendo como um discípulo. Nós lemos o texto
que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 1, aonde Paulo ele está falando com a igreja de Tessalônica, né? Que é uma igreja muito abençoada. Quando você lê a carta de Paulo, a igreja aos Tessalonicenses, a gente vê que Paulo ele tece elogios para aquela igreja, dizendo que aquela igreja estava sendo exemplo para todos, né, na Macedônia, na Acaia, para todos os irmãos, porque era uma igreja que era uma igreja abençoada mesmo, né, que ela recebia a palavra de Deus, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus, como né? E ele fala muitas coisas a respeito dessa igreja. E a igreja estava crescendo, né? Os discípulos, os irmãos estavam crescendo ali na fé, no amor, né? na espiritualmente. E aí ele, na carta dele, no capítulo 4, perto de ele estar encerrando, né? Ele fala algo interessante, né? Ele fala assim, ó, finalmente, né? Irmãos, eu vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, vocês estão crescendo, vocês estão bem, a igreja está abençoada demais. Então o que eu peço para vocês é, assim como vocês recebeste de nós, que a palavra que Paulo, a doutrina dos apóstolos, a palavra que Paulo, o evangelho que Paulo pregou na igreja, ele falou, assim como vocês receberam de nós, de como convém andar para agradar a Deus, assim vocês continuem andando. Continuem fazendo. Para quê? Para que o seu progresso ele seja prolongado, o seu progresso ele tenha longevidade, ele continue, né? Porque quem para, irmãos, na vida cristã, eu penso assim, se você está parado, não significa que você está estagnado em um certo limite de conhecimento, em um certo limite de nível espiritual. Não. Quem para está em declínio. Na vida cristã é assim. Eu já cheguei num nível aqui, tal, teológico, de conhecimento daquilo outro e tal, então eu estou num nível X. Eu não estou estudando, não estou buscando, não estou fazendo nada, mas aquilo ali que eu estou ali. Não, você não está ali. Se você parou, quer dizer que você está descendo, né? Você está descendo, você não está estagnado em um nível de conhecimento. Pelo contrário, você está em declínio espiritual, né? Porque nós temos que buscar todo dia, orar todo dia, clamar todo dia, né? Estar perto de Deus, buscando a Deus a cada dia, né? Por isso que ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Então quer dizer que a oração principalmente ela tem que ser diária, né? Se é o pão nosso de cada dia, você não dá o pão de hoje, então amanhã eu peço o pão de amanhã, e assim vai. E a Bíblia ela fala muito sobre crescimento, a Bíblia fala muito sobre o crescimento. E o interessante, queridos, é que para a gente crescer espiritualmente existem alguns princípios que nós precisamos obedecer esses princípios, né? Para que nós possamos crescer espiritualmente e crescer como discípulos de Jesus aqui na terra, né? Ter um crescimento espiritual puro, né? Um crescimento espiritual verdadeiro, né? Íntegro, né? Uma vida reta com Deus, uma vida verdadeira, né? Uma vida sem titubear, né? Sem ficar cocheando em dois pensamentos. Pecadores nós somos, amém? Pecadores nós somos, todos somos tentados, isso aí é normal,
O pecado não está na tentação, o pecado está quando eu cedo à tentação, né? Quando eu consumo o ato, né? Então, mas para que a gente possa estar crescendo espiritualmente, como eu disse, existem alguns princípios, né? E ontem eu comecei aqui a falar, eu já estava me programando ontem para fazer rápido, como seria 1 hora só, porque eu não sei se os irmãos perceberam, mas eu gosto de falar. Não falo bem muito não, irmão, mas eu gosto de falar, viu? Eu gosto. E assim, como a gente tem essa ferramenta aqui, né? E a gente está em quarentena, e como Deus já falou comigo, isso tem feito bem para minha alma, tem me edificado muito, e eu tenho o prazer, né, de estar me colocando à disposição do Senhor Jesus, para que Ele possa edificar a sua vida também. Amém? Glória a Deus. E aí, ontem eu tinha me programado para a gente fazer tudo, quando eu sei que vai ter outras pessoas depois de mim, né, quando eu sei que tem uma programação, a gente vai, acelera, só que ontem teve um probleminha técnico, né? E aí depois eu já fiquei um pouco perdido e tal, mas amém, glória a Deus, né? E vamos fazer a parte 2 hoje. E se por acaso a gente exceder, já aviso aos irmãos que não conseguirem ficar conosco aí, acompanhando, que assistam depois, amém? Vocês estão de quarentena, vocês têm tempo, né, irmão? Mas está acabando a quarentena, viu, queridos? Glória a Deus. Amados, e se por acaso for entrar alguém 6 horas, Pastor Vinícius, aí, nosso superintendente do campo de Porto Ferreira, por favor, entre em contato conosco, mande uma mensagem, eu vou estar aqui de olho aqui, amém? Fiquem tranquilos que tem espaço para todo mundo, irmãos, tem espaço para todo mundo, louvado seja Deus, isso é bom, isso é maravilhoso. Ontem eu falei do nosso grupo Somos Um, aí você falou, irmão, você está com camiseta de novo, você gosta de divulgar essa camiseta aí, né? Não gosta de divulgar essa camiseta aí, ou é porque o irmão tá com pouca camiseta? É lógico, né, irmãos, que é porque eu tô com pouca camiseta. Amém? Mas Deus é bom e Ele vai fazer o milagre. Quem crê diz amém e orem por mim. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, vamos começar então. Então, como eu disse, né, progredir cada vez mais. Ontem a gente começou a falar, né, a respeito do crescimento. Crescer faz parte da vida, faz parte do ser humano. O ser humano nasceu ele nasce, né, e ele tem a sua jornada, ele cresce, né, ele cresce. E é isso que acontece. O tempo vai passando, o ser humano vai se desenvolvendo, vai crescendo e tal. Quando isso não acontece, é porque existe algum problema, né? Existe algum problema. E é aí que a gente... eu até falei que eu ia pesquisar sobre isso, é que eu não sei o nome, posso até estar falando de besteira aqui, eu não sei se é ananismo, naninismo, eu não sei o nome, sabe? As pessoas que são anãs, né? Que não desenvolvem o crescimento, né? Posso ter falado besteira aqui, irmãos, mas é aquilo, são pessoas que não crescem, 40 anos e se tem uma altura ali pequenininha, né? Então, quando isso não acontece é porque existe algum problema, né? Se você for ver, o médico vai falar alguma coisa, ou é genético e tal e tudo mais. Porém, as pessoas vivem normal com isso, tranquilo, naturalmente, dá para viver normal com isso, né? A gente vê aí muitas pessoas assim que vivem normal, vivem sua vida normal. Porém, quando a gente vem para a vida espiritual, já é uma outra história. Na vida espiritual, querido, o crente, quando ele nasce de novo, quando ele aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele precisa crescer.
ele precisa progredir, ele precisa amadurecer. Só que isso leva tempo, né? Não é de um dia para o outro. Isso é o que? É degraus. E essa é a importância desses degraus, eles serem subidos ali um por um, né? Sem querer pular, sem querer. Tem irmãos que se convertem, tá no primeiro amor e tal, glória a Deus, né? E o primeiro amor é maravilhoso ver o primeiro amor, né? Mas tem muitos que acabam se perdendo ali no primeiro amor. Eu digo se perdendo não, se equivocando um pouco, né? Porque tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. É preciso a pessoa amadurecer no conhecimento, amadurecer ali como cristão, né? Amadurecer na palavra, e isso a pessoa ela adquire através da escola bíblica dominical, dos cultos de ensino, né? Nas pregações, e aí a pessoa vai crescendo, né? Então é necessário o crescimento do discípulo, amém? E isso vai partir de quem? Vai partir da pessoa, vai partir do cristão. Você que é discípulo e quer crescer, vai partir de você. Deus não vai te obrigar, Ele vai te chamar, Ele sempre vai te chamar, isso você pode ter certeza. Mas te obrigar, irmãos, Ele não vai. Isso tem que partir de você, amém? Olha só o que Paulo fala assim, ó: quando eu era menino, eu falava, sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino, das próprias coisas de menino. Ele fala, eu desisti, ele fala. Quando eu era menino eu falava como menino, eu sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Tem meninos espiritualmente falando. Existem meninos espiritualmente que chega um momento em que eles precisam virar homem. Eles, o tempo passa, né? Estão anos na igreja. Já chegam no tempo de serem homens. Quando eu falo menino, eu estou falando de homem e mulher, amém, queridos? Só que ele não desiste das coisas de menino. O que quer dizer? São aquelas pessoas que estão ali há 20, 30, 40 anos na igreja e nunca teve uma experiência profunda com Deus. Nunca teve um crescimento com Deus. Nunca teve um desenvolvimento mais profundo com Deus. E ele se acomoda ali naquela situação que ele está e ele acaba não crescendo espiritualmente. Mas como nós lemos no texto, e a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo de Deus, inspirando o apóstolo Paulo, né, dizendo, vocês precisam progredir, vocês precisam crescer, para quê? Para que vocês fiquem maduros para enfrentar aí o mundo, né? Essas pessoas que não crescem, elas são as pessoas que são mais fáceis de ser ludibriadas. São as pessoas que viram alvos fáceis de Satanás, do mundo. Porque essas pessoas elas não se revestem da armadura de Deus. Essas pessoas não buscam a palavra de Deus, não se aprofundam na palavra de Deus, né? E aí elas acabam virando alvos, né, do inimigo, daquele que tem cegado o entendimento dos incrédulos. E mesmo assim continuam na igreja. Você vai ver muitas pessoas dentro da igreja que já tem um certo tempo, mas infelizmente ainda são imaturos, não tem maturidade espiritual,
Amém? Maturidade espiritual. Eu estou começando a estudar sobre maturidade espiritual e estou pedindo discernimento cada dia para que ele me ajude, né? Me ajude a crescer como um discípulo amado, né? A crescer fazendo a vontade do Senhor, amém? E porque nós somos falhos e pecadores, o mundo está aí, né, irmãos? O mundo está aí, as coisas estão aí, né? E como Martinho Lutero falou, quando ele batizou, né? Quando eu batizei, ele diz assim, quando eu fui levado, eu desci as águas, né? Eu achei que o velho homem ele tinha morrido. O infeliz sabia nadar. Amém? O infeliz sabia nadar. É mais ou menos assim a frase que ele fala. Quer dizer, o velho homem, ele, na verdade, ele morre, entendeu? Você ali, você é uma nova criatura. Mas ele está ali. Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós fizemos uma batalha, uma luta contra a carne e o espírito. Então, quem a gente alimentar mais, vai vencer. E quanto mais nós alimentamos o Espírito de Deus, mais nós crescemos como discípulos amados de Deus e vamos aí sendo abençoado e abençoando e sendo canal de bênção para as outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Então nós falamos sobre isso ontem. Glória a Deus. E quem que está mais interessado, queridos? Nós falamos sobre isso aqui também. Quem que está mais interessado no nosso crescimento, igual eu disse? É Deus. Deus está interessado nesse crescimento. Por mais que você não deseje desistir das coisas de menino, o Senhor, Ele sempre vai estar chamando. Você pode ver na palavra do Senhor, na pregação, quando Deus usa um vaso para pregar, é sempre a mesma palavra: me busquem, né? Orem, né? É sempre a mesma palavra, o Senhor chamando para um relacionamento mais profundo, né? Ontem eu falei aqui, depois que eu percebi que foi cortado, mas eu falei ontem aqui, na hora que eu estava achando que eu estava falando com alguém, mas eu não estava. Deixa eu até ver aqui se eu estou falando com alguém, porque às vezes a gente não sabe. Eu estou mais prevenido aqui. Então ontem eu disse assim, eu falei, queridos, você pode ficar com as águas ali no joelho, né? Você no tornozelo, você pode ficar com as águas no joelho, você pode ficar com as águas no lombo, ou você pode ir às águas profundas, ou você pode ir mergulhar, sabe? E experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Isso vai depender de você, mas uma coisa é certa: Deus, Ele sempre vai estar nos chamando para isso. Deus, Ele sempre vai estar nos chamando para que possamos crescer espiritualmente. Glória a Deus. Pastor está aqui mandando um aleluia para o Senhor, pastor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida do pastor, né? E da família pastoral aí. Palavra abençoada de ontem, né? Glória a Deus. Nosso querido Samuel, né? E o pastor também, né? Foram os dois que fizeram a live. Foi uma palavra abençoada mesmo, né? Que Deus continue abençoando a família, abençoando o pastor aí. Glória a Deus. Então, queridos, é dessa maneira, né? Nós precisamos crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente. E aí, o mais interessado é o nosso Deus. É o nosso Deus, como eu disse. Ele vai sempre estar te chamando para chegar mais perto. Ele vai sempre estar te chamando para se aprofundar, né? Para se aprofundar. Então, olha só, você vê lá em Efésios capítulo 4, do 11 ao 15, ele vai falar assim, ó: e ele mesmo concedeu
Ele mesmo concedeu. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para que os santos sejam aperfeiçoados no desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, né? Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos. Não sejamos como meninos. Amém? Aí ele pula um pouco ali, ele fala assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Não é a cabeça, que é Cristo. Amém? Ele mesmo, né, tem nos abençoado com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Houve um pequeno probleminha aqui, mas eu já vou resolver já. Glórias a Deus. O celular está com problema, queridos. Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem nos concedido aí, né? Louvado seja o nome do Senhor. O crescimento. Eu preciso chamar a Stacy, irmãos. Preciso chamar a Stacy aqui rapidinho. Os irmãos, esperem um pouquinho aqui que ela saiu. Se eu não chamar ela, não adianta. O celular está com problema. Você avisou as pessoas? Avisei, os irmãos estão aí. Amém. Tá acabando a bateria? Ele tá dando uns espasmos aqui, tá meio doido. Adriana Dri falou a paz, Senhor. Senhor Adriano. Mensagem tá? Achei aqui. Eu achei.
paz, irmãos, perdoe, viu? É que deu probleminha no meu celular. Ele tá... Troquei a bateria esses dias e ela para do nada. Ela tá carregada, mas ela para do nada. E tá tudo marcadinho ali, né? Tem aquilo ali, eu fico meio sem rumo. Amém? Eu admiro aquelas pessoas que ministram sem nada, né? Não precisam marcar, que não precisam de esboço, que não precisam aí de tantas coisas, mas eu preciso, irmãos, eu preciso, senão eu me perco totalmente, amém? Glória a Deus, mas estamos aqui de volta para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu queria dizer para os irmãos, nós paramos, que o mais interessado em nosso crescimento é Jesus, né? Porque Ele concedeu homens, Ele concedeu pessoas para quê? Para estar nos ensinando através da palavra de Deus, né? Nós vamos estar percebendo isso quando ele diz lá em... Deixa eu voltar aqui. Amém, glória a Deus. Aqui, ó. Quando ele diz lá em Mateus 4:4, Jesus ele fala assim: não só de pão viverá o homem, né, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o pão, não só de pão viverá o homem, quer dizer que o homem vai viver de pão. Porque nós precisamos de pão para viver, né? Mas não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, né, se nós crescemos até aqui, igual eu falei ontem, foi por causa do pão, foi por causa do carboidrato, né? Que hoje a gente luta para não abusar, né? Mas no passado a gente mandou para dentro mesmo, porque o corpo precisa de proteína, carboidrato, né? Mas não de todo que sai da boca de Deus. Ele tem que se alimentar fisicamente? Sim, mas o homem também precisa se alimentar espiritualmente, para que ele possa crescer também, tanto no físico como no espiritual. Amém? E Deus, o que ele faz? Ele usa instrumento para nos alimentar e termos um crescimento saudável, né? Ele usa essas pessoas a qual ele colocou aqui, que nós falamos, né? Que nós lemos o texto. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, né? Pessoas aí para estar nos abençoando com a palavra de Deus, para que nós possamos estar crescendo cada vez mais, recebendo a palavra de Deus, assim como recebiam os tessalonicenses, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. Não importando quem está ali ministrando, não importando se é aquele presbítero mais antigo, não importando se é aquele pastor que grita muito, não importando se é aquele evangelista que gosta de rodopiar, não importando se é aquele irmãozinho humilde que fala baixo, não importando quem é, importando é que o que ele está falando seja a palavra de Deus, a palavra do Senhor, né? Que esteja de acordo com o que está escrito na Bíblia, para que possamos ser alimentados e possamos estar crescendo para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estamos esquentando. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha só. Atos 6, 3 ao 4. Está escrito assim, ó. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a ele essa tarefa, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Olha que lindo.
Esse texto aqui está lá em Atos, né? Quando, o que acontece lá? A igreja começa a crescer muito, queridos. Começa a crescer muito. E falar nisso, Deus... Ixi, eu deixei a cachorra aqui dentro, irmãos. Olha só, benção. Ô, Jesus. É hoje, Pai. Glória a Deus. Vai lá, filha. Vai lá, Nina. Isso, vai lá, vai. Aleluia. Se eu deixar aqui, ela vai começar a dar glória a Deus. Aí não vai dar certo. Queridos, olha lá. Então, o que acontece? Os discípulos, eles começaram a crescer muito, almas começaram a crescer muito, né? Pedro pregou, foram 4.000, depois foi mais 5.000, então na igreja primitiva tinha muita gente, então os discípulos não conseguiam cuidar de tudo. Eles separam homens cheios do Espírito Santo, capacitados, idôneos, né, para cuidar dessa parte. E ele fala assim, e nós passaremos, tá tudo certo aí? Tá. E nós passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Assim, Pedro, né, no caso aqui, Pedro, ele está falando assim, nós vamos nos preocupar com o ensino, com a oração e a palavra, para que nós possamos o quê? Estar passando aos irmãos aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, aquilo que o Senhor Jesus nos passou, o nosso comissionamento, a grande comissão, né? A pregação do Evangelho, batizando pessoas para a remissão dos seus pecados, para que elas possam ser salvas em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Filho amado, o nosso Senhor amado. Glórias a Deus. Amém? Então, aí é onde os discípulos eles começam a se preocupar mais com a palavra de Deus, buscando mais a palavra de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aí, a gente vai ver lá em 1 Timóteo 5,17, escrito assim, ó, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem e os que se afadigam na palavra e no ensino, né? Nós precisamos valorizar aqueles presbíteros que se afadigam na palavra, no ensino, que trazem ali uma palavra, um alimento sólido, um alimento edificante, né? Uma palavra abençoada para os nossos corações, Isso é gratificante. Isso, irmãos, é tudo para a honra e para a glória de Deus. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus, uma vez que eu fiquei muito, muito feliz, né? Foi só essa vez também, viu, irmãos? Mas assim, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu ministrei lá na igreja sede, e eu lembro que depois que eu terminei de ministrar, o rapaz chegou em mim, irmão, eu não vou citar o nome aqui por ética, né, irmão? Mas eu cheguei, ele chegou em mim assim e falou assim, palavra abençoada, sabe? Eu nem ia vir hoje, eu nem ia vir para a igreja hoje, mas olha, muito obrigado. As pessoas elas têm costume de dizer muito obrigado, né, pra gente, né? Mas a gente tem que receber e dar glória para Deus, né? Porque a gente somos só instrumento e canal de Deus. E eu falei, irmão, glória a Deus, né? Mas eu percebi na cara dele como ele estava cansado, sabe? Ele estava cansado e saiu dali assim, revigorado, né? Com uma palavra de esperança, né? Ele estava desanimado. Talvez aquele eu nem ia vir hoje podia ser, talvez, eu não vou mais na igreja. Vai saber. E naquele dia ele foi e Deus falou com ele, né? Louvado seja Deus. Então é bom nós estarmos preparando aí a palavra, né, abençoada para os irmãos. Aí, olha que interessante, no Salmo 23:2, a Bíblia diz assim, ó,
Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Águas de descanso, né? A palavra, o pastor, ele nos faz repousar em pastos verdejantes, né? Nós como ovelhas, né? Ele, através da palavra que nos é pregada, ela nos faz repousar, né? Descansar, né? Em pastos verdejantes. A palavra tem que trazer isso para as nossas vidas, para que nós possamos descansar, né? E leva-me para as águas de descanso. E a palavra tem que trazer para os nossos corações um descanso. A palavra tem que trazer aquietai-vos que eu sou Deus, né? Aquietai-vos que eu sou Deus. Eu estou no controle de todas as coisas. Precisamos sair da igreja, sair da reunião, sair de onde nós estivermos assim. Porém, Ezequiel chama a atenção de alguns pastores, né? Como eu falei ontem. Eu falei que ia só resumir, eu estou pregando tudo que eu preguei muito, irmãos. É uma benção. Ele fala assim, ó: vocês bebem o leite das ovelhas, usam sua lã para fazer roupas e matam e a comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Olha só, isso aqui é forte. Agora que eu entendi isso aqui, eu não tinha entendido. Meu Deus do céu. Olha só. Jeremias está falando dos pastores bons, no 23:1, que levam, que faz as ovelhas repousarem em pastos verdejantes e levam para junto das águas de descanso, levam uma palavra abençoada, né? Que faz as pessoas repousarem, descansarem e junto de águas, né? Que fazem elas trazer segurança, sabendo que o Espírito de Deus, que Deus está no controle de tudo. Só que por outro lado, existem os outros pastores que não levam as coisas a sério. Amém? Existem. E aí Ezequiel fala deles aqui, na nova tradução da linguagem de hoje, que dá um entendimento melhor, diz assim, ó: vocês bebem o leite das ovelhas. Vocês bebem o leite das ovelhas. Vocês usam a sua lã para fazer roupas. E diz mais, ó: e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Eu entendo aqui, matam e comem as ovelhas mais bem tratadas. Existem muitos pastores, irmãos, muitos pastores, olha só, que o foco dele está nas ovelhas mais bem tratadas. É palavra de Deus, irmão. Mais bem tratadas. E aí acaba deixando o resto do rebanho de lado. O mais bem tratadas aqui, a gente pode trazer como um dízimo mais alto, uma pessoa que tem um certo aí, como que eu posso dizer, certos contatos influentes na sociedade, uma pessoa bem conhecida, né? Sendo que a Bíblia diz que nós não devemos fazer acepção. Existem pessoas que são consagradas devido ao seu dízimo, devido à sua assinatura, né? Que ele coloca ali no seu contra-cheque. Existem muitas coisas erradas na vida eclesiástica, né? Nas igrejas. Mas existem pastores bons, existem homens de Deus, homens que estão ali lutando pelas suas ovelhas. Existem homens que estão ali porque Deus colocou eles ali. Amém? E às vezes esses que são maus também foram Deus que colocaram, mas eles se perdem no caminho. Mas aqueles que estão ali têm compromisso com a palavra de Deus, têm compromisso com as suas ovelhas, que derruba suas lágrimas ali pela sua igreja, pelo seu campo, se preocupa com cada um, sente falta de cada um,
sabe? Que chega no culto, que às vezes nós como membros, a gente percebe assim quando alguém fala assim, o fulano não veio hoje. Isso é verdade, fulano não veio. O pastor não, o pastor na hora começou o culto, ele já fulano não veio, ciclano não veio, sabe? O pastor que está comprometido com o seu rebanho, que quer ver o crescimento das suas ovelhas, né? E aí, irmãos, esses pastores bem-sucedidos, tem os pastores que são bem-sucedidos, que são intelectuais, né, que têm uma palavra abençoada. Esses pastores, queridos, eles têm conhecimento, e esse conhecimento que eles têm traz ali para eles uma igreja abençoada, uma igreja com bastante membros, uma igreja que tem feito seus discípulos. Porém, eles têm que se focar em entender uma coisa que Paulo entendeu quando começou a ter uma briga lá em Corinto. Uns eram de Apolo, uns eram de Pedro, uns eram de Paulo. Paulo chega e fala assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Quem dá o crescimento é Deus, né? Os pastores, os irmãos, os instrumentos de Deus só são instrumentos, só são canais, só são uma voz. Quem dá o crescimento é Deus. Não é por muito falar, né? Não é por muito falar, mas sim é o Espírito Santo de Deus que vai mover, né? Eu posso ficar aqui falando 2 horas aqui e não acontecer nada, entendeu? E pode uma pessoa falar ali 30 minutos ali e a pessoa se converter e aceitar Jesus Cristo. Não por muito falar, não é, a gente sabe disso, eu sei disso, a gente sabe. O que é? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai convencer a pessoa que ela nasceu em pecado concebeu a sua mãe, e que ela precisa da justiça de Deus, que é Cristo. Ela precisa ser justificada, porque haverá um juízo. E aqueles que forem batizados, aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, serão salvos. Porém, aqueles que não forem serão condenados. É o que a palavra de Deus diz. É o que a palavra do Senhor diz. Então, o crescimento está aí. E esses pastores que conseguem levar, né, esse conhecimento, conseguem levar essa palavra para esses irmãos, eles precisam entender o quê? Que é Deus, como eu disse. Quem dá o crescimento é Deus. Que eles não, a Bíblia diz lá em Provérbios 3:7, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-se do mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos, porque quem está fazendo é Deus. A posição que você está hoje, quem te colocou foi Deus. O cargo que você está hoje, quem te colocou foi Deus. Amém? Foi Deus que te colocou aí. Não foi o seu conhecimento, não foi a sua sabedoria, mas foi Deus. O seu conhecimento ajuda? Ajuda. Sua sabedoria ajuda? Ajuda. Mas quem permitiu foi Deus. Por quê? Porque Ele sonda os corações. E ao sondar o seu coração, querido, Ele olhou que você tem compromisso e fidelidade com a sua palavra. E Ele te escolheu e te chamou para que você pudesse ajudar, cooperando com o Evangelho de Cristo, para que as pessoas possam crescer espiritualmente. Amém? Então, foi mais ou menos até aqui que nós chegamos ontem. Olha só, 1 hora só para ir. Amém? Glória a Deus. Aí, queridos, eu falei um pouco ontem também que nós devemos tomar cuidado. Nós quem? Os discípulos. Nós que estamos crescendo, nós que estamos alimentados por esses pastores que dão suas vidas por nós, nós devemos o quê? Nós devemos estar, como eu posso dizer,
em alerta com o nosso crescimento. Devemos estar em alerta com o nosso crescimento. Por quê, queridos? Porque a palavra do Senhor, ela vai trazer algo interessante para as nossas vidas lá em Mateus 5, 14 ao 16. Ela fala assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós que estamos crescendo como discípulos, nós que estamos aí trabalhando, nós que estamos aí fazendo a vontade de Deus, sendo alimentados, dando frutos, trabalhando na obra, essa obra precisa ser mostrada. Essa obra, ela precisa resplandecer diante dos homens. Mas qual que é o objetivo? A minha glória, a nossa glória, qual que é o objetivo? Ser reconhecido diante dos homens? Receber o galardão da terra? Não, é para glorificar aquele que está sentado num alto e sublime trono. É para Deus, porque aquelas pessoas vão olhar o seu trabalho, a sua dedicação, e elas vão se motivar, elas vão se espelhar no seu quê? No seu compromisso com Deus, no seu compromisso com a palavra de Deus, no seu compromisso com a vida espiritual. E isso vai trazer para as pessoas uma motivação, uma confiança. As pessoas ali, uma referência espiritual. Isso é importante, isso é importante. A igreja vai crescendo assim. Por isso que é bom, isso é importante. E olha só, Deus quer que nosso progresso seja visível. Porém, Deus conhece a motivação do nosso pensamento, como eu falei aqui, né? Ele conhece a motivação do nosso pensamento. Mas Ele quer que o nosso progresso seja visível. E nós devemos ter cuidado. Amém? Devemos ter muito cuidado. E ontem eu falei também um pouco, queria repetir aqui, que esse crescimento, querido, ele vai trazer perdas. O crescimento vai trazer perdas. Você precisa entender que a partir do momento que você começa a crescer, a partir do momento que você entra no Evangelho e você começa a se aproximar mais de Deus e se distanciar mais do mundo, você começa a crescer espiritualmente. A partir do momento que você começa a vencer a sua carne, a partir do momento que você começa a vencer os hábitos que não agradavam a Deus, a partir do momento que você consegue se libertar daquele pecadinho que fazia você conseguir subir alguns degraus e de repente ele vinha de novo, né? Porque existem alguns pecadinhos que a gente acha que não, isso aqui que eles falam pecado de estimação. Ah não, isso é tranquilo, isso aí eu já faço isso aí faz tempo e eu vou lidando com isso aí. Só que você precisa entender que muitas das vezes é esse pecadinho aí que impede você de crescer. É esse pecadinho. A palavra, você vai lá, ouve a palavra, né? E a palavra é semeada, mas é semeada na onde? No meio de pedras. E não consegue criar raiz. Amém? Então o que acontece? Olha só, muitas das vezes esses pecadinhos, você começa, sobe um degrau, sobe 2, sobe 3, de repente vem aquele pecadinho que você acha que não é nada e te derruba. Te derruba, né? Então nós precisamos tomar cuidado. Por quê?
O crescimento verdadeiro, quando você começa a crescer realmente com Cristo mesmo, quando você começa a se aprofundar na presença de Deus, o crescimento ele começa a trazer perdas. O crescimento traz perdas. O crescimento espiritual traz perdas. Eu falei isso ontem, antes de encerrar. A gente foi lá em 1 Samuel capítulo 2, falamos de Ana, que era estéril, casada com Eucana, que também era casada com Penina. Penina dava filhos, Ana não. Ana orou, Deus abençoou, ela entrega o seu filho para o sacerdote Eli, para que ele vivesse ali, ministrasse diante do Senhor, na presença de Eli. E a Bíblia diz aqui, e Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal, de linho. Olha só. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena de ano em ano. E lhe trazia quando com seu marido ela subia para oferecer o sacrifício anual. Eu acredito que esse sacrifício era o da Páscoa, né? Acredito eu. Mas o jovem Samuel crescia, mas o jovem Samuel, ele crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Olha que interessante. A Bíblia diz que ela levava uma túnica para ele de ano em ano, amém? Mas ele crescia em estatura. Então quer dizer, ela levava uma túnica lá para ele no primeiro ano. Túnica bonita, de linho, né? Pequena, do tamanho dele. Passava um ano, Samuel crescia um pouquinho, a túnica já dava aquela subidinha. O que a mãe dele sabia que ele ia crescer? A mãe dele ia lá e fazia o quê? Trazia outra túnica. E aquela túnica era despachada. Ele perdia. No outro ano, Samuel crescia lá um pouquinho. O que ele fazia? Trazia outra túnica. E aquela era despachada. E eu dei um detalhe ontem, eu dei um exemplo ontem de um amigo meu, que ele teve filho junto comigo. Junto comigo não, pelo amor de Deus. Um amigo meu que ele teve filho na mesma época que eu. E aí, o que acontece? Ele foi lá no Brás e ele gastou R$ 1.200 em roupas de nenê, roupas de recém-nascido. R$ 1.200, irmão. R$ 1.200. Ah, irmão, acho que não deu 15 dias, 30 dias, perdeu tudo. Perde tudo, irmão. Porque à medida que você vai crescendo, você vai perdendo. Então na vida espiritual é assim também. Quando você começa a crescer espiritualmente, você começa a perder coisas. Quando você começa a crescer espiritualmente, lugares que você frequentava, você não consegue frequentar mais. Você até tenta isso, só que quando você chega lá, você fica meio perdido. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Quando você começa a crescer espiritualmente e você está ali assistindo um filme, aí aparece aquela cena, você não consegue assistir. Você pula, você passa para frente, mesmo que não tenha criança pequena ali. Por quê? Porque você está crescendo espiritualmente, aquilo te incomoda. Quando você começa a crescer espiritualmente, um fato de você talvez pecar, um pecado talvez que você achava antes que era tão tranquilo, né? A Bíblia diz assim que o homem que olha para a mulher e deseja, ele já adultera com ela, né? Nós sabemos, irmãos, que a maioria dos homens, devido à sua natureza pecaminosa, quando passa uma mulher bonita, a maioria dos homens olham, né? A natureza pecaminosa é automática, né? Pode ser o mais santarrão que seja, se ele não se segurar, ele vai olhar, amém? Ele vai olhar. Mas quando você está crescendo espiritualmente, irmãos, se isso acontece, que é automático, você se sente mal. Você se sente mal por quê? Porque você está crescendo. E é na hora que você fala, misericórdia, Deus, me dá graça, me dá força, me perdoa, Jesus. Por quê? Porque você está crescendo.
Quando você está crescendo espiritualmente, você começa a ter perdas. Perder aqueles lugares que você ia, você começa a perder aquelas pessoas talvez que você andava, você vai perder amizades, você vai perder muitas coisas. Por quê? Porque você está crescendo espiritualmente, você está amadurecendo como discípulo, e isso traz perdas. Amém? Isso traz perdas. Glória a Deus. Então nós chegamos até aqui ontem, e aqui a gente já começa a entrar na conclusão, e eu vou dar uma acelerada agora, amém? Que aqui a gente começa na conclusão, começando na conclusão. Queridos, então, nós devemos crescer, precisamos crescer, como os discípulos, precisamos crescer, nós precisamos amadurecer como os discípulos de Jesus Cristo na terra. Precisamos. Muito, muito, muito. E agora, eu parei aqui ontem. Em que sentido nós devemos crescer? Qual sentido nós devemos crescer? Primeiro, queridos, nós precisamos crescer na graça. Precisamos crescer na graça. O que é graça, querido? Graça é favor imerecido. Graça é favor imerecido. 2 Pedro 3,18, está escrito assim, cresçam, porém, na graça. Palavra de Deus. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos crescer na graça, e o texto explica o que é crescer na graça. É você a cada dia entender e saber e oferecer toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração para aquele que te chamou. Porque tudo que você faz é pela graça de Deus. Foi Paulo que diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. E essa graça que me foi dada não me foi dada em vão, pois eu trabalhei muito mais do que eles. Não eu, mas a graça que está em mim. Paulo não fez com que a graça de Deus fosse em vão na vida dele. Não fez. Nós pegamos aquele exemplo da arca, quando Davi vai lá buscar a arca da aliança, quando ele vira rei, né? Ele quer levar para a cidade de Davi, e no meio do caminho acontece aquele problema com Uzá. O que eles fazem? Eles param ali, naquele tempo, deixa a arca ali, e um pouco antes disso, antes desse acontecer, a arca tinha ficado 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos a arca tinha ficado na casa de Abinadab. E quando Davi vai para buscar a arca, acontece o que faz. Gente, vamos parar aqui, vamos deixar a arca aqui na casa de Obed-Edom, amém? E vamos pensar aqui. E Davi vai para a Bíblia, e lá ele entende que quem que leva a arca não são bois novos, tinha que ser os levitas, no ombro. Através da palavra de Deus ele entende como andar com a presença de Deus, porque a arca simbolizava a presença de Deus. E a Bíblia diz que em 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-Edom, a casa de Obed-Edom foi abençoada. E em 20 anos, na casa de Abinadab, nada aconteceu. Por quê? Abinadab estava ali com a presença de Deus, mas ele fez com que aquela presença de Deus fosse em vão na casa dele. Fosse em vão. Agora Obed-Edom não, ele viu, ele deu valor na presença de Deus. Ele não fez com que aquela presença de Deus na casa dele fosse em vão, não, ele deu valor na presença de Deus na vida dele. Igual Paulo, quando ele fala da graça. Não, a graça de Deus não foi em vão na minha vida, pois eu trabalhei,
E através do trabalho dele nós sabemos o que Paulo fez, o trabalho missionário que ele fez. E ele fala, não fui eu, mas foi a graça. Então nós temos que crescer na graça. E crescer na graça é o quê? É valorizar, é entender que toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser dado para aquele que está sentado no alto e no sublime trono. E talvez na casa de Abinadab a arca fica abandonada, toda empoeirada, mas na casa de Obed-edom não. Talvez eles ali se encurvavam, não em meio a uma caixa de madeira revestida de ouro, como se fosse uma imagem de idolatria, mas eles se encurvavam entendendo que ali era a presença de Deus. Eles davam valor na presença de Deus na vida deles, e por isso eles foram abençoados. E é isso que nós devemos fazer com a graça de Deus nas nossas vidas, com o favor imerecido que nos foi dado. Nós devemos dar valor e crescer na graça do Senhor Jesus. Entender que tudo que nós estamos fazendo, tudo que você faz na obra de Deus, tudo que você faz no Evangelho, é através da graça, é pela graça, é a graça do Senhor Jesus Cristo, é o favor imerecido. Nós somos salvos pela graça salvífica, a graça do Senhor Jesus, amém? É pela graça. Oh, aleluias, louvado seja Deus. Tito 2,11 diz, porquanto o Salvador a todos os homens, aleluias, glórias a Deus. Na fé, olha só, 2 Tessalonicenses 1,3, sempre devemos, irmãos, dar graça a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. A fé cresce, sabia? A fé cresce. A fé cresce. Olha o que ele fala, a vossa fé tem crescido muitíssimo. Esse é um dos comentários que Paulo está fazendo ali, que ele tecia, que eu falei, elogios, para a igreja tessalônica, que a fé deles estava crescendo. E aí eu me lembro, esse texto nos leva lá em Lucas 17, 5, 6, quando os apóstolos disseram para o Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta-nos. Aí Jesus responde assim, ó, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Aí quando você vai lá em Marcos 4, 30 ao 32, a Bíblia diz assim, ó, disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, ela cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, e ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Então, queridos, a fé, ela cresce. A fé, ela cresce, queridos. É possível. E se você tiver fé como um grão de mostarda, uma fé aberta a crescimento, uma fé aberta a se aprofundar, uma fé aberta a querer buscar mais de Deus, você vai crescer, e através de você, olha só o que diz o texto, aves dos céus vão se alinhar na sua sombra. Está dizendo que através da sua vida, muitas almas poderão ser salvas, muitas almas poderão se achegar até Cristo através da sua fé, e você será a boca de Deus para essas pessoas que estão perdidas no mundo. Aleluias, glória a Deus, aleluias. No que é que nós devemos crescer mais, irmãos? No conhecimento, como falamos aqui no começo da fé, o mesmo versículo, né?
Também outro versículo de Colossenses fala: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu preciso crescer no conhecimento de Deus. Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a palavra do Senhor. Preciso. Lá em Oséias 4,6 diz: o meu povo tem sido destruído por quê? Por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também os rejeito. Olha que forte. Sabe por que o meu povo tem sido destruído? Sabe por que tem muita gente sofrendo? Sabe por que tem muita gente? Eles não têm conhecimento da palavra de Deus. Eles não têm conhecimento do que? Da autoridade que existe no nome de Jesus Cristo. Eles não têm conhecimento. Não têm conhecimento da autoridade que há na palavra do Senhor Jesus. Então o conhecimento tem destruído muitas pessoas que estão presas nas drogas. O conhecimento tem destruído muitas pessoas que estão presas na corrupção, que estão presas na marginalidade, presas aí na criminalidade, na prostituição, desregrada, que estão presas aí numa vida de imoralidade. Por quê? Porque elas não têm conhecimento. O diabo tem pisado, tem sapateado na família, tem levado maridos ao álcool, tem levado as drogas, tem levado as pessoas na corrupção. Não tem conhecimento para repreender no nome do Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E esse nome tem poder. O nome de Jesus, ele tem poder para repreender o mal. Então, neste momento, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero estar repreendendo todo espírito maligno que esteja agindo na sua vida, na sua casa, na sua família. Você aí que está me assistindo ou irá assistir depois, no nome de Jesus, repreenda, irmãos, repreenda, porque o nome de Jesus tem poder. Repreenda todo mal que tem agido na sua vida, todo vício que tem agido na sua vida, todo vício que tem agido na sua família, no seu esposo, nos seus filhos, no seu trabalho. Repreenda esse espírito maligno que tem agido ali, talvez na vida do seu patrão, ali tentando te perseguir, pessoas te perseguindo no ministério, pessoas te perseguindo aí dentro da sua casa. Repreenda esse espírito maligno através do conhecimento da palavra de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, que tem poder. Entenda. Tenha o conhecimento de Deus, tenha o conhecimento do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Estamos chegando no final. O que nós devemos crescer, irmãos? No amor. Precisamos crescer no amor. 1 Tessalonicenses 3,12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós convosco. Precisamos crescer no amor. Precisamos crescer no amor, queridos. Precisamos. Eu conversava hoje com o meu cabeleireiro, eu cortei o cabelo, e a gente falava, queridos, sobre o Brasil é um país. O Brasil é um país dividido, e isso reflete muito em muitas coisas do país, sabe? Em muitos departamentos, vamos dizer assim, eclesiásticos, né? No esporte, em tudo.
Mas isso é bíblico, né? A Bíblia diz que o amor de muitos esfriará, né? De muitos esfriará. Mas nós que somos cristãos, precisamos crescer. Nós precisamos nos preocupar com a vida do próximo. Precisamos nos preocupar com a vida do próximo, queridos. Nós não podemos fechar os olhos, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Queridos, existem pessoas que estão aí dependendo, irmão, de 600 reais. 600 reais. Sabe? Eu conversei com uma pessoa, cara, graças a Deus saiu o dinheiro dele, saiu, mas ele precisava ir lá correndo para transferir dinheiro, para levar o dinheiro para casa, para comprar comida, sabe? E aí a pessoa, você precisa fazer alguma coisa, gente, precisa ajudar, a gente precisa como a nós mesmos e mais amar como Jesus nos amou. Precisamos, queridos. Precisamos. E Deus, ele traz uma revelação aqui. Olha o que Deus fala aqui. Ninguém tem mais do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem mais amor. Vocês já prestaram atenção nisso? Ninguém tem mais amor do que esse. No que? No que dar a própria vida para os seus amigos. Jesus manda essa. Dar a própria vida para os seus amigos. Ninguém tem mais amor do que esse. E aí, ele pega e fala assim, depois que ele falou isso, olha, Jesus era maravilhoso, né? Ele fala assim, queridos. Aleluia. Ele fala, ninguém tem mais amor do que esse, vida em né? O amor aqui é o amor ágape, né? E aí depois, lá no versículo 13 ele fala isso. No versículo 15 ele fala assim, ó, já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Amigos. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. O que ele está querendo dizer aqui? Que ninguém tem maior amor do que esse, que é dar a própria vida em favor dos seus amigos. Aí ele fala, eu já não tenho vos chamado de servos, mas tenho vos chamado de amigo. Por quê? Porque ele daria a vida por nós. Ele deu a vida por nós. Mas se ele nos chamou de amigo, né? Quer dizer o quê? Que nós também somos amigos. Então, se nós somos amigos de Jesus e amamos ao Senhor, não só como amigo, como nosso Senhor e Salvador, nós também devemos dar a nossa vida para Ele. Está entendendo? Nós também. Lá em Gálatas 2:20, Paulo fala, logo já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, eu posso sim dar a vida por Jesus, dar a vida para Jesus, entregar a minha vida para Ele, morrer, deixar com que a minha carne pecaminosa, né, fazer morrer os membros do meu corpo, né, para que eu possa glorificar o nome do Senhor. Amém?
morrer para o pecado e viver para Deus, viver para Cristo. Esse é o discípulo que cresce, que tem crescido na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos concluir. É a segunda vez que eu falei já, irmãos. Vamos concluir. Mas agora a gente vai, né? Irmãos, então, estamos crescendo? Amém? Já que nós devemos crescer, a palavra diz, cresçam cada vez mais. Cresçam, cresçam. Em que direção nós devemos crescer? Em que direção nós devemos crescer? Em que direção? Primeiro vamos pegar lá, qual que é o significado de crescer? Crescer, qual que é o significado? Crescer é aumentar em tamanho. Crescer, aumentar em tamanho, estatura, intensidade, duração, volume ou quantidade. Crescer é isso. Então nós sabemos que, de acordo com o dicionário, crescer é aumentar em tamanho. Então crescer é para cima. Amém? Porém, o cristão, antes de crescer para cima, que é o alvo, a lição, a aplicação de tudo que nós estamos falando aqui, o cristão precisa de alguns princípios, senão ele nunca irá progredir e alcançar tudo que aprendemos. Amém? Olha só. 3 direções que nós devemos crescer. Talvez você ache qual que é a primeira, para cima. Você deve ter falado para cima. Você não crescer para cima, crescer para o alto, crescer para o não. Não. O cristão, primeiro, ele precisa crescer para baixo. O cristão que está crescendo, que está ali sendo alimentado como discípulo, o crescimento do discípulo, ele é desenvolvido e o primeiro lugar, né? A primeira direção que ele cresce é para baixo. Mas, irmão, crescer não é aumentar? É, então, aumentar para baixo. Para baixo. Precisamos crescer e aumentar para baixo. Jeremias 17, 7 a 8. Confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E ele é como árvore plantada que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Louvado seja o Senhor, aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como uma árvore que é plantada junto a águas, cujas suas raízes se estendem para o ribeiro. E quando vem o seu calor, quando receia, quando vem o calor, a sua folha, ela fica verde. E no ano de sequidão, ela não se perturba e não deixa de dar fruto. Você o cristão que cresce para baixo, tem raízes, cresce, tem raízes ali alicerçadas no ribeiro, fortalecido. Quando vem a sequidão não perturba ele. Nós que estamos vivendo um momento de sequidão, um momento difícil, um momento aqui de pandemia mundial que está se findando, mas nós estamos passando por isso. Tem muita gente desesperada, mas aquele cristão que é maduro, aquele cristão que cresceu, a primeira direção que ele foi crescendo foi para baixo, é aquele cristão que eu estou falando que tem raiz, irmão. Ele não se perde,
tempo de sequidão, ele não se desespera nesse tempo de calamidade, ele não se desespera nesse tempo de falta de provisão, porque ele sabe em quem ele tem crido, ele tem raiz. Entendeu? Os pés dele estão firmados numa rocha, e ele sabe que o socorro dele é o Senhor Jesus. Ele é o refúgio, ele é a fortaleza, ele é o Deus que tem cuidado e vai continuar cuidando, não importa o que aconteça. Pode estar passando a sequidão que esteja passando, pode estar passando o momento que esteja passando, pode estar passando o sofrimento que estiver passando, ele vai crescer, ele não vai se abalar, e ele vai continuar dando fruto para a honra e para a glória do Senhor. E ainda que o vento bata, a casa dele não vai cair, porque a casa dele está edificada sobre uma rocha. Louvado seja o nome do Santo Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Aleluias, aleluias, porque nós temos o que? Raiz. É aquela música, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aprende a clamar como eu clamei. Irmão, só quem tem raiz permanece e canta lá baixo, canta lá. Só quem tem raiz. Raiz é importante, raiz é importante. Aleluias, glórias a Deus. Segundo lugar, crescer para onde? Agora sim, para cima. Depois que você criou raiz, crescimento, para cima. Para cima. Parece que não tem nexo, mas tem nexo, irmão. Tem muita gente, eu falei do primeiro amor. Ele chega, querido. Ele aceita Jesus e ele já está buscando coisas do alto, querendo revelação, querendo rodopiar, buscando dons e tal. E irmãos, aí ele está lá cheio do poder de Deus, cheio da graça, evangelizando, não perde um culto. Aí chega um dia que o pastor fala para ele assim: hoje você não vai ter oportunidade não, tá? Aí ele já fecha a cara. Não dá oportunidade, porque não sei o que. Ele pega e vai para outra igreja. Chega na outra igreja, tá lá, vai cumprimentar o irmão não olha na cara dele. Porque os irmãos aqui, não sei, é estranho, não é na nossa cara, e não sei o que, e isso é uma verdade, irmãos. Desculpa aqui, já estou encerrando, tá? Desculpa falar, não preciso falar isso. Existe um grande problema com isso aí. Na hora que nós, como cristãos, nos cumprimentamos, querido, jamais que eu deixaria que eu sairia de uma igreja por causa disso, porque a Bíblia diz não, olha só, a Bíblia diz, porque existe uma frase que diz assim: quem entra na igreja, não, quem sai da igreja por causa de homens, é porque nunca entrou nela por causa de Jesus, né? Então se você saiu porque de briguinha, que contenda, é porque na verdade você nunca entrou lá por causa de Jesus. Você não é maduro, entendeu? Você não. Quem sai por causa disso é porque não. E eu já cheguei, já aconteceu. Na igreja que eu estou hoje, eu estou há 8 anos, quase 8 anos lá. Mas na última igreja que eu estava, eu saí por causa de pessoas, não tinha maturidade. Mas graças a Deus, na igreja que eu cheguei, igual eu falei, fui edificado, hoje eu tenho minha família abençoada, estou num lugar abençoado, estou bem, graças a Deus. Enquanto Deus permitir, estaremos juntos. Agora, uma coisa eu falo, é importante, irmãos, quando falamos em crescer no amor, na hora de dar paz ao Senhor, para o irmão, olha nos olhos.
Sabe? Olha nos olhos do irmão. Cumprimenta o irmão. Fala assim, irmão, a paz do Senhor. Eu sei que às vezes você passou por um dia difícil, passou por um momento, sabe? Talvez o irmão não sabe que você passou, você está nervoso, mas a partir do momento que você entra no lugar santo, na casa de oração, você está com o seu irmão ele não tem nada a ver com o que está acontecendo contigo. Amém? Então que possamos ter educação e na hora de cumprimentar, dar a paz do Senhor. Olhe nos olhos, sabe? Não precisa também, né, ser falso. Não está bem, mas dá a paz do Senhor, olha nos olhos. É tão constrangedor, sabe? Quando você cumprimenta uma pessoa e a pessoa nem olha para sua cara. Sabe? É tão constrangedor. Uma vez, essa igreja não, tá? Não foi outra igreja. Eu cumprimentava o irmão, não olhava na minha cara, não. Isso foi coisa de anos, não foi coisa de cultos, não, foi coisa de anos. Aí teve uma vez que eu não aguentei. A hora que ele meteu a mão, a hora que eu fui cumprimentar ele me cumprimentou, ele falava para o Senhor, mas não olhava na minha cara. A hora que eu cumprimentei, a hora que ele foi soltar, eu segurei. Você dá risada que não é você, né? Eu segurei. E ele assustou. Olhou para mim, eu falei, paz do Senhor, irmão. Ele, paz, Senhor, paz, Senhor. Querido, depois daquele dia, ele mesmo vinha, já vinha de longe, olha só. Ele já veio como estendido assim, com os olhos regalados. Querido, por favor, né? Uma vez me falaram uma coisa, eu não quero acreditar nisso, mas me falaram uma coisa. Sobre pessoas que cumprimentam sem olhar na cara. 2 motivos. Primeiro, ou a pessoa é muito tímida, eu já fui tímido demais, eu sou ainda. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui, isso aqui é graça, Tímido demais, sabe, andava com a cabeça para baixo. Eu estava lembrando esses dias, né, que lá na igreja que eu ia, um dia Deus usou uma menina para falar para mim assim, não anda com a cabeça para baixo, não. Estava começando os meus passos no evangelho, lá em 2010, quando eu batizei. Falou assim, não anda de cabeça para baixo não, cara. Aqui, ninguém é melhor do que você. Todos aqui somos iguais. Porque eu andava com a cabeça para baixo, irmãos. Eu tinha vergonha dos meus erros, das minhas falhas, da lama que eu tinha saído, sabe? Eu tinha vergonha. Talvez eu conheça alguém aqui que me conhece, alguém aqui sabe do meu passado, sabe do que eu fiz, né? Eu era um drogado, irmãos. Né? Deus me tirou das drogas. E hoje nós estamos aí trabalhando aí, para os que estão perdidos, que Jesus liberta. Amém? Então, queridos, eu falo para você. Aí me falaram isso daí. Ou a menina falou para mim, não olha para baixo não, sabe? É todo mundo igual. E depois daquilo ali, cara, que foi um grande ensino para mim, sendo que eu nunca esqueci, há mais de 10 anos. Sabe? Somos todos iguais. E tem muita gente que não olha na cara da pessoa porque se acha superior, se acha o quê? Preconceito, o que é? Somos todos iguais, somos irmãos. Então há 2 coisas, ou a pessoa é tímida, ou a pessoa é falsa. Ela não gosta do ser. É o que me falaram. Tomara que isso seja mentira. Tomara que isso não seja verdade. Amém? Estamos encerrando já, queridos. Glória a Deus. Então nós precisamos crescer para cima. Amém? Por isso que eu falei para vocês. Por quê? Para cima. Por causa disso aí. Senão a pessoa aí, numa dessa aí, o camarada não olha para ele pega e sai da igreja. Ele sai da igreja. Né? E isso é complicado. Por isso que temos que ter raiz. Outra coisa que eu lembrei. Depois, quando eu tinha uns 5 anos, eu estava com 5 anos no avivamento bíblico, aconteceu um problema lá, eu queria ir embora, estava num grupo de jovens, né? Eu lembro até hoje, a minha cunhada, a Joana, para o senhor Joana, depois você vê esse vídeo, não sei se você vai ver,
Mas você me falou uma coisa uma vez que aquilo lá me mexeu comigo, viu, menino? Olha, a Joana falou assim pra mim: Marcos, você vai ficar pulando de igreja até quando? Porque, irmão, olha, eu não vou citar nome, mas eu já fui em várias igrejas aqui no Porto. Faz 10 anos que eu tô no Avivamento Bíblico, eu já fui em várias igrejas no Porto. E ela falou assim: você precisa criar raiz, né? Então é necessário criar raiz. Não adianta nada você querer crescer para cima, você querer transcender, querer voar nas asas da ação e não ter raiz, meu filho. Tem que ter raiz. Senão qualquer coisa é decepcionado. Ah, o missionário não quer mais me dar oportunidade. Ah, o presbítero não fala mais comigo. Tem que ter raiz, irmão, para essas coisas não te atingir. Porque tudo isso aí são dardos inflamados do maligno. E você precisa estar com o seu escudo, amém? Glória a Deus. Então é isso aí, queridos. Glória a Deus. Precisam crescer para cima. Em terceiro, depois crescemos para onde? Depois de crescer para baixo e para cima, para finalizar, concluindo agora, amém? Agora é mesmo, hein? Crescer para onde? Depois que você criou raiz, depois que você cresceu para cima, você vai crescer para os lados. E crescer para os lados significa o quê? É os frutos. Os frutos. Nunca que eu ia colocar crescer para os... Eu não, né? O estudo aqui. Nunca que eu ia colocar o crescimento dos lados em segundo lugar. Jamais. Por quê? Porque os frutos, as boas obras, elas não são a raiz da salvação, mas elas são os frutos da salvação. Nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. Eu não trabalho para Cristo para ser salvo, eu trabalho para Cristo porque eu sou salvo. Então, a terceira direção que nós crescemos é para os lados. 2 Coríntios 9, 10, 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Louvado seja Deus. Para encerrar, queridos, Salmo 1, do 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que devido ao tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer, ele prosperará. Então eu queria dizer para você, queridos, cresça para baixo primeiro, crie raízes, depois cresça para cima, voe nas asas da revelação, ganhe conhecimento de Deus, se aprofunde com as coisas de Deus, nos segredos de Deus, depois comece a dar frutos, comece a buscar a Deus, fazendo as boas obras, comece, porque mesmo que o vento venha, mesmo que venha aí as coisas ruins, mesmo que venha momentos difíceis, você vai continuar dando fruto, você vai continuar frutificando, porque você está com os seus pés firmados numa rocha. Ainda que bata o vento, a sua casa não vai cair, porque você é um discípulo que tem crescido da maneira correta. Você é uma pessoa que tem buscado a palavra de Deus, você é uma pessoa que tem buscado o Espírito Santo de Deus, você é uma pessoa que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você dá valor no sangue de Jesus, que foi descido ali por nós na cruz do Calvário, e é por Ele que nós estamos aqui, é pela graça, tudo é pela graça, tudo é pela
graça e pela misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Então você, meu querido, que está aí me ouvindo nesse momento, cresça, continue crescendo, continue lendo a Bíblia, continue orando, continue buscando, para que você possa crescer e que através de você o Espírito Santo de Deus possa entrar na vida de outras pessoas, através da sua boa obra, que vai aparecer diante dos homens, os homens possam ver e possam glorificar a Deus, e Deus possa ser glorificado, e você possa continuar crescendo, cooperando no Evangelho, e os seus frutos venham ser para a honra e para a glória do Senhor Jesus, e que muitas pessoas venham aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, através da sua fé, através do seu compromisso com a palavra de Deus, através da sua vida, você possa ser um cristão abençoado, uma pessoa que se dedica a Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Então continue buscando a Deus, continue fazendo a vontade de Deus, continue se entregando a Deus, porque você tem raiz, e ainda que o diabo se levante na sua vida, repreenda, busque conhecimento da palavra do Senhor, repreenda todo espírito maligno, repreenda todo espírito das trevas, que o diabo venha ser queimado em nome de Jesus da sua vida, que ele saia da sua vida, que seja repreendido esse que tem te impedido de crescer como discípulo, que seja repreendido esse mal que tem impedido você de ser um cristão melhor, e cresça na presença para a honra e para a glória do nome santo daquele que está vivo, e um dia ele voltará para buscar a tua igreja. Louvado e adorado seja o nome santo do Senhor, o nosso Deus. Oh, aleluias, glórias ao Senhor. Oh Pai, Tu és maravilhoso. Eu quero Te agradecer, Senhor, agradecer ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Aleluias. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Ajuda aí os três. Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, tudo que vais fazer. Canta alto, filha. Por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, e por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Oh, aleluia. Jesus, te agradeço. Oh, te agradeço. Oh, aleluia. Canta a Massuri, canta a oh, Santo Deus, de poder e de graça. Aleluia. Eita, bati aqui, quebrou o violão. Amém, irmãos. Terminei a mensagem. Glória a Deus, que Deus abençoe os irmãos. Quem não pôde assistir agora, assista depois com calma. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que não ia entrar ninguém de 6 horas, né? Então, aproveitei o tempo aí.
Dê lugar para o Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Amém? Fiquem com Deus. Amém? E em breve estaremos de volta aí. Em breve estaremos cultuando a Deus na casa de oração. Amém? Tchau, gente. Fica com Deus.